Eu passei anos da minha vida achando que eu era de um perfil comportamental na qual eu não era. E por que eu tô te falando isso? Porque o meu jogo do foco da produtividade só mudou depois que eu comecei a entender qual que era o meu perfil, comecei a usar isso como estratégia para eu alcançar aquilo que eu quero alcançar. Ah, Jonathan, mas você é profissional de marketing, por que você está falando de foco e produtividade? Porque marketing de conteúdo precisa ter constância. Uma vez que você não tem constância na produção do seu conteúdo, você não vai conseguir resultado, porque a chave do Instagram é justamente você conseguir se organizar a ponto de construir essa constância. Então, se você não tiver foco e não ter uma rotina produtiva, consequentemente você não vai conseguir produzir conteúdo. Então, por mais que não pareça ter relação com marketing de conteúdo, tem e muito, e inclusive foi isso que mudou a virada de chave na minha vida, inclusive em todos os sentidos, tanto em produção de conteúdo, nos treinos, na leitura, em todos os hábitos que eu queria adquirir para a minha vida no dia a dia. Só que para você conseguir compreender a minha linha de raciocínio, existem 4 padrões de comportamento dentro da sociedade. Eu gosto muito de utilizar a metodologia DISC, que é o dominante, o influente, o conforme e o estável. E eu passei anos da minha vida achando que eu era do perfil estável. Porém, eu comecei a acreditar tanto nisso que o meu cérebro começou a entender e eu comecei a ter comportamentos de um estável, entende? E por que que isso aconteceu? Por conta do meu trabalho e também do meio na qual eu estava vivendo naquele momento. E justamente por um perfil estável, ter ali um perfil mais acolhedor, de ouvir, observar, e como eu estava trabalhando dentro de uma instituição que ajudava pessoas com câncer, eu comecei a adaptar, que é o que a gente chama de perfil adaptado, ao perfil de estável. Porém, consequentemente, eu não conseguia fazer nada que eu queria. Eu começava a ler, eu parava, eu começava a treinar, eu parava, eu começava uma dieta, eu parava, eu começava a estudar, eu parava. E aí, eu nunca entendi por que que eu fazia isso. Porque não era porque eu não gostava de estudar ou porque eu não gostava de treinar, entende? E eu passei anos da minha vida tentando compreender por que que eu começava a fazer as coisas e não parava. Por que que eu procrastinava e não tinha uma rotina produtiva. E o meu jogo só começou a virar, eu só comecei a conseguir ter foco e produtividade, conseguir ter constância nas coisas, a partir do momento que eu entendi que eu não estava no meu perfil natural, eu estava no meu perfil adaptado. O influente é aquela pessoa que é eu costumo dizer que é o bambambam bam, bam da parada, é aquela pessoa que vai se socializar com as pessoas. Ou seja, são pessoas criativas, são pessoas muito comunicativas, e ao mesmo tempo são pessoas às vezes desorganizadas, falam sem pensar, pessoas muito impulsivas. É o tipo de perfil mais fácil que tem para comprar e o tipo de perfil que mais tem tendência a não manter a constância e foco nas coisas. Por que que eu digo isso? Porque eu sou do perfil influente, sou do perfil comunicativo, e eu sei muito bem como que é isso. Só que há uma grande diferença quando você trabalha de forma intencional, porque você tem um autoconhecimento suficiente para elaborar estratégias que façam sentido para você. E o segundo perfil é o conforme. O que que é o conforme? É o perfil analítico. É aquela pessoa que precisa analisar, a pessoa que é feita de dados, odeia sair da zona de conforto, é a pessoa planejadora, ela precisa se planejar para conseguir executar, é aquela pessoa que pensa que só vai ficar bom se ela fizer, entende? Agora, o perfil estável, que é o perfil que eu achava que eu estava, que eu era, né? É aquele perfil muito mais observador, é o perfil acolhedor, é o perfil que também tem medo de sair da zona de conforto, tem medo de mudanças, ele sempre vai buscar a estabilidade, então é aquele perfil que não funciona sob pressão, mas também é um perfil muito paciente e que observa muito. E para finalizar, temos também um perfil dominante. O perfil dominante é aquele perfil focado em resultado, objetivo, às vezes ele pode parecer um pouco grosseiro por ele ser tão objetivo, ele vai atropelar os processos, ele vai querer liderar tudo e todos, entende? Ele vai querer dar pitaco em tudo e todos, e às vezes ele vai ser um pouco impaciente também. Além de ter o seu perfil natural, existe o seu perfil adaptado, que é o que eu vivi. Eu trabalhei por muitos anos, conforme eu já expliquei, em uma ONG que ajudava pessoas com câncer. Antes de eu fazer a minha análise de perfil comportamental, que sim, é feita por um profissional capacitado para isso, observando e as pessoas que estavam ao meu redor entendiam de perfil também, falavam que eu tinha do perfil estável. E realmente, eu tinha comportamentos e uma comunicação de um estável. Porém, eu estava adaptado por conta do ambiente na qual eu estava vivendo. Até que eu saí dessa instituição, comecei a empreender, criei a Dr. Media, como vocês já conhecem, acompanham no Instagram. Inclusive, se você não acompanha, segue lá o meu perfil no Instagram, que é John Mello MKT. Então, quando eu abri a Dr. Media e comecei a empreender, eu comecei a
ter que ser um pouco mais dominante porque eu comecei a liderar pessoas, tive que começar a liderar o meu time, tive que começar a fechar contratos, entende? Só que eu comecei a entender, eu comecei a achar, na verdade, que eu estava começando a ficar adaptada à dominância. Só que, em contrapartida, neste mesmo momento, o que eu comecei a fazer? Eu fiz minha análise de perfil comportamental com um profissional. E, gente, acredita o que deu? Perfil natural, influente, dominante. E detalhe, eu nunca gostei de ser influente estável, que era o perfil que eu achava que eu era. Eu nunca gostei, eu lembro que eu comentava que eu não admirava esse tipo de perfil, que eu queria muito ser influente e dominante. E uma curiosidade sobre o perfil comportamental é que geralmente você gosta do seu perfil, você não tem receio por ele. E eu tinha receio do meu perfil ser estável, eu não gostava do meu lado estável, eu não gostava de ser estável, porque eu entendia que a estabilidade, ela ia atrapalhar com aquilo que eu queria viver e com aquilo que eu almejava pela minha vida. E uma outra informação importante, tá? Isso é bom deixar bem claro. Não existe perfil certo e não existe perfil errado. Existem perfis comportamentais. Então, quando eu fiz a minha análise de perfil e comecei a entender e compreender que eu era do perfil dominante, eu fiquei muito feliz com aquilo. E justamente na minha análise de perfil, adivinha? Deu que eu estava adaptado à estabilidade. E quando eu comecei a empreender, o meu perfil adaptado começou a se tornar o meu perfil natural. E automaticamente eu comecei a ter muito mais resultados em tudo que eu fazia. Por quê? Porque eu comecei a trabalhar de forma estratégica com aquilo que eu estava fazendo. Uma vez que eu tinha um autoconhecimento suficiente, entendendo que o meu perfil era influente e dominante, eu comecei a criar estratégias levando em consideração o meu perfil comportamental. Então, se eu sei que o perfil influente tem tendência a não se manter constante, todos os momentos que batia a vontade de procrastinar, ao invés de trabalhar, ficar deitado, assistir uma série, enfim, no momento que não era adequado, eu comecei a entender, Jonathan, você está tendo esse comportamento, você está tendo esse pensamento, porque você é do perfil influente. Então vamos com calma, vamos manter o foco. Não vamos deixar o lado negativo do seu perfil se sobressair. Mas, no mesmo momento, como além de influente eu também sou dominante, o dominante age a partir de resultados, eu comecei a fazer o quê? Comecei a anotar os meus resultados. Então, uma vez que eu estava indo na academia, eu comecei a anotar os meus pesos para acompanhar a minha evolução. Eu comecei a fotografar o meu corpo para acompanhar a minha evolução na academia. E conforme eu via o resultado, conforme eu via a minha progressão de carga, conforme eu via o meu processo de emagrecimento, o meu processo de definição, isso me dava muito mais vontade de continuar mantendo a frequência dos treinos e da alimentação. Não só como manter, mas também de praticar outros tipos de esportes para eu conseguir atingir mais ainda o meu resultado de forma muito mais rápida. Porque eu sou dominante, eu quero resultado rápido, entende? E aí, o que eu comecei a fazer? Se você me segue no Instagram, você sabe, natação, corrida, musculação. Consequentemente, aquele menino que estava adaptado à estabilidade, que amava comer, por exemplo, uma besteira, uma comida japonesa, um lanche, enfim, ou uma pizza, eu comecei a perder vontade de comer essas coisas, por exemplo, numa terça-feira, numa quarta-feira. Eu não estou dizendo aqui que eu não consumo uma pizza ou, sei lá, um hambúrguer, porque isso é importante, é prazeroso. Porém, antes eu tinha mania de comer isso meio de semana de forma desordenada, em quantidades que não faziam sentido, entende? Então, quando eu comecei a ver esses resultados, porque eu já entendia do meu perfil, eu comecei a ter muito mais vontade de focar. E voltando pro marketing de conteúdo para as redes sociais, eu fiz a mesma coisa. Uma vez que eu entendi que a constância é importante para você conseguir crescer as suas redes sociais, independente dos números, porque às vezes um post que você vai postar hoje vai dar 3 likes, mas um post que você vai postar amanhã vão dar 50 likes, e as redes sociais funcionam assim. Então, quando eu comecei a ver a minha estratégia não de forma isolada como um conteúdo em questão, mas eu comecei a ver a minha estratégia como uma visualização ampla de um aglomerado de conteúdos que, com objetivos diferentes, unidos, se formam o meu objetivo principal, eu comecei a colher esses resultados e entender que, através da percepção que as pessoas estavam criando sobre mim e dos convites que eu estava começando a receber, que aquilo que eu estava fazendo estava também me trazendo resultados, analisando as métricas, analisando os dados, analisando os números e vendo o crescimento progressivo. E isso me fez a construir muito mais foco e a ser muito mais produtivo e a sentir prazer
na minha rotina, entende? Então, e óbvio que eu trouxe esse exemplo porque foi o que eu vivi e funcionou para mim. Mas, por exemplo, se você é se você é um perfil analista que precisa de planejamento, o planejamento ele é muito mais importante para você do que para mim, porque se você quer manter uma rotina, frequência de treinos, você precisa planejar a sua rotina diária, você precisa planejar o seu treino, e você vai precisar planejar todas as suas ações que você vai fazer para você conseguir manter aquela frequência. Por quê? O que move o analítico é o planejamento, entende? Então não adianta você virar hoje e falar que vai começar a treinar amanhã, sendo que você é um analista, sendo que você ainda não sentou para planejar o seu dia de amanhã. Entende? Da mesma forma com o estável. O estável ele precisa pensar muito antes de tomar uma decisão. Então não adianta você se forçar. Por exemplo, se você não tem o hábito de treinar, não adianta você chegar falando que vai treinar 7 dias na semana, sendo que você não treina nada. Porque você, como estável, não vai conseguir manter essa frequência, entende? Assim como o influente também funciona da mesma maneira, já que o influente tem essa mania de não finalizar aquilo que ele começa, ele tem que ser feito o quê? Aos poucos. E uma boa estratégia para o influente, por exemplo, é chamar uma companhia para ir treinar com ele, porque ele é a pessoa do social, que gosta de conversar, que gosta de comunicar, entende? Então, o autoconhecimento, ele é a base de tudo. Uma vez que você se conhece, você começa a ter o próprio controle da sua vida e a criar estratégias para fazer aquilo que você segue. Fez sentido para você? Bom, existem algumas maneiras de você reconhecer o seu perfil. A maneira mais adequada é você procurando por um perfil, um profissional, analista de perfil comportamental. Caso você queira fazer uma análise do seu perfil comportamental, você pode entrar em contato comigo aqui nos comentários, ou até mesmo lá no Instagram, ou só olhar a descrição que eu vou deixar os meus contatos aqui, que eu peço para o meu time fazer uma análise do seu perfil, porque eu tenho uma análise comportamental aqui dentro do meu time também. Inclusive, eu faço de todos os meus clientes, de todas as pessoas que trabalham comigo, porque isso ajuda muito na comunicação, nos objetivos, nas metas, porque você começa a se entender a forma que você funciona. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado. Espero que eu tenha conseguido contribuir de alguma forma com a sua vida, com os seus objetivos. Caso você queira continuar consumindo conteúdos de marketing, produtividade, business, me segue aqui no canal do YouTube, que eu sempre vou estar postando conteúdo sobre isso. E também não deixe de me seguir nas redes sociais, Instagram, TikTok, John Mello MKT. Não deixe também de se inscrever aqui no canal e deixar o seu comentário respondendo se você já sabe qual é o seu perfil comportamental ou não. Então é isso, nos vemos na próxima semana e muitas vendas para você.